Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um Fantasy de Bar. Eu, hoje, sozinho aqui, solitário surfista. Eu e o Matheus tivemos uma semana bem complicada aí, uma semana de recesso barra férias, então muitas pendências para a gente poder resolver. Mas para a gente não deixar vocês sem o nosso podcast semanal aí, eu vim aqui rapidinho para poder passar nossas dicas semanais. Então, tá no ar, mais uma semana aí. O streak do Fantasy de Bar continua, o streak do podcast do Fantasy BR continua para vocês aí. Vamos falar muito aqui sobre a semana 15, semana 15, sobre a semana 16, tá? Sobre as semifinais do Fantasy Football. Então, fica com a gente aqui até o final que vai ter open bar de informação aqui para vocês. Como a gente está num formato mais curtinho hoje, porque eu tô sem o Matheus, então não vai ter debate, não vai ter aquela conversa que a gente sempre faz aqui, que infelizmente esse semana a gente não conseguiu fazer. Eu vou trazer sozinho as dicas hoje, então vai ser um podcast mais rápido, não se assuste, mas a gente sempre trazendo para vocês aqui, para vocês não ficarem sem essa mina de ouro, que são os podcasts do Fantasy BR, o de terça-feira com o Matheus e o de quinta-feira eu e ele fazendo aqui o Fantasy de Bar. Beleza? Não tem muita enrolação não, para você que chegou até aqui, parabéns, semifinais de Fantasy Football aí, então meus parabéns, você é merecedor de estar ouvindo esse podcast agora. Manda para aquele teu amigo lá que você ganhou na semana passada, porra, tá vendo aqui, ó, ouve aí para aprender pro ano que vem. Então, vale para todo mundo, para quem ganhou e para quem perdeu, porque para quem perdeu tem que aprender pro ano que vem também. Mas brincadeiras à parte, cara, vamos manter o mesmo formato, tá, de sempre. A gente vai trazer uma dica de edge aí, uma dica de drop, né? Uma dica para você adicionar um jogador, se você precisar, uma dica de drop para você que quer se desfazer de alguém aí do seu time, mas não sabe de quem. E uma dica de start, uma dica de sit, né? Uma dica de aposta, uma dica de evite para semana. Tem bons nomes, tem algumas baixas e algumas posições aí, então pode ser interessante para vocês que estão sem aquele jogador de confiança que levou vocês aos playoffs. Então, sem mais enrolações, já tem 2,20 minutos de podcast aí. Então, vamos que vamos lá. Para a gente começar, vamos começar com o nosso add and drop aí, o jogador, como eu falei, para você adicionar, que a gente acredita que possa fazer um impacto no seu time nessa reta final, e um jogador que é dropável ali, um jogador que, se você precisar dropar alguém no seu time, acredito que ele possa ser a principal opção ali. Então vamos lá, o jogador para você adicionar aqui, tá? O Zach Moss, running back do agora Indianapolis Colts, né? Antigo running back do Buffalo Bills, muito por conta do nosso querido Jonathan Taylor, né? Que se machucou. Então o Zach Moss ganha espaço aí nesse backfield. Provavelmente vai dividir o backfield com o Deion Jackson, mas é um ótimo matchup contra os Chargers agora, e não só contra os Chargers, tá? Mas na semana que vem também contra o New York Giants, também é um duelo favorável. Então, assim, Zach Moss, para você que está precisando de running back, principalmente para você que tinha o Jonathan Taylor e perdeu, ou para você que tem algum outro running back em baixa aí agora, acredito que o Zach Moss possa fazer um impacto. O Zach Moss está, apesar de ter tido uma alta essa semana de roster, né? Foi adicionado mais aos rosters essa semana. Ainda está só no sleeper, pelo menos em 12% aí das ligas só. Então, provável que em algumas ligas aí ele esteja disponível ainda, tá? Então, essa é a nossa dica da semana. O Zach Moss, para você adicionar. E para você dopar, é o Tyler Higbee, tá? Tight end do Los Angeles Rams. A gente sabe que semana passada ele foi bem, né? Foram 12 pontos nas ligas PPR, se eu não me engano. Mas foi só porque a gente colocou ele no City, né? A gente colocou ele como dica de evite na semana passada e só por causa disso ele fez um TD. Não tinha feito a temporada inteira, então óbvio que quando a gente colocasse ele como City ele ia fazer o TD. Mas brincadeiras à parte, cara, assim, foi uma semana boa para ele, mas a gente vê que não tem consistência ali, sabe? O volume de jogo do Higby caiu bastante, como a gente falou com o Baker Mayfield, está sendo pouco acionado, está sendo cada vez mais utilizado para bloqueios, então a gente não vê muito impacto nele nessa reta final, a não ser que aconteça o que aconteceu semana passada, que é contrariar todas as lógicas, né? Um cara que não tinha marcado touchdown na temporada inteira, marcar um TD nos duelos mais difíceis que ele encontrou na temporada. Então, foda-se futebol isso. A gente tenta
achar a lógica, mas a lógica desafia a gente cada vez mais. Então, só para repassar aí, Isaac Moss, uma dica de um cara que possa fazer uma diferença nessa reta final para você, principalmente para quem tem baixa de running back no time, tá? E para um jogador dropável aí, né? Como a gente sempre fala, não é para dropar de qualquer jeito, porque o Higbee tem valor dentro do mercado de tight end, mas um cara que, se você tiver um tight end ali no seu time mais confiável, ele é completamente dropável pelas situações que falamos acima. Acima não, anteriormente, né? Acima é muito de direito. Trabalhando muito nessa reta final, já fica engatilhado o acima. Então, é isso, as dicas anteriores, beleza? Vamos passar para o nosso aposta Evite, tá? Nosso quadro aí de maior clamor popular semanal, que é o Starting City, né? É um Starting City mais contido, como a gente gosta de falar, né? Que é o nosso queridíssimo aposta Evite. Cara, assim, como a gente conversou desde o início na verdade, desde o início dos playoffs, não, né? Desde a semana 14, antes dos playoffs, a gente estava conversando sobre isso já. Que é, assim, basicamente, o teu time te trouxe aqui nos playoffs, então muito difícil você arriscar em algum outro cara ali que não sejam aqueles que já tenham sido escalados no seu time durante o ano inteiro. Então, fica um pouco complicado ali você mexer muito, mas essas dicas aqui são mais dicas de caras que, por exemplo, já vou adiantar o aposta de QB. O Daniel Jones, que tem um confronto ótimo contra a Minnesota, tá? Nos últimos confrontos aí, Minnesota tem cedido muitos pontos dos quarterbacks adversários. E tem uns quarterbacks embaixo aí, né, cara? Jalen Hurts, Kyler Murray. Fugiu se tem mais algum na cabeça aqui. Mas enfim, são dois quarterbacks importantíssimos já. Inclusive, eu tenho os dois na nossa Liga do Solidário. Bizarro. Eu perdi meus dois quarterbacks titulares. Essa semana eu tô indo com Sam Darnold e o Gardner Minshew, que entrou no lugar do Jalen Hurts, né? Pelo menos o Minshew, eu acredito que vai ter uma boa semana. O Sam Darnold, estou esperando um milagre aí. Mas enfim, cara, são caras que a gente vai entrar aqui nas dicas, são caras que um pouco mais duvidáveis ali, né? A gente não vai falar dos óbvios, a gente nunca fala dos óbvios, mas nos playoffs em si é cada vez mais importante a gente não duvidar dos caras que trouxeram nosso time aos playoffs e falar das dicas mais sleeper, né? Dicas mais precisas, assim, para quem tá mais desesperado do que realmente para running back 1, running back 2 e tal. Enfim, apesar de que o próximo dica de running back é um running back que para mim vai ser running back 1 na temporada. Mas enfim, cara, vamos lá. Daniel Jones foi mal na semana passada contra o Washington, tá? Fez menos de 10 pontos aí pro Fantasy, mas foi o que eu falei no começo do quadro aí. O matchup contra o Minnesota Vikings é muito bom. Para mim, o Daniel Jones termina como QB1 na semana aí, dentro do top 12, tranquilo. Os últimos confrontos de Minnesota foram muito favoráveis para os quarterbacks. Foram 4 dos últimos 6 pontuaram pelo menos 21 pontos, então Daniel Jones, para mim, é uma segurança na posição de QB para quem precisa, para quem teve baixa aí nas últimas semanas de QB. Obviamente, se você tem um QB melhor que ele, não tem por que usar, né? Para isso, confira nossos rankings lá no Fantasy Pros, tá? O link fica sempre lá na nossa bio, seja do Twitter ou do Instagram. Mas basicamente é isso, tá? Daniel Jones, apesar de ter ido mal na semana passada, tem um confronto ótimo contra uma equipe que vem cedendo muito pontos aos QBs adversários. Então, Daniel Jones, para mim, é uma baita dica de aposta nessa semana aí, para quem tá desesperado. Se eu tivesse o Daniel Jones livre na minha liga, eu ficaria muito feliz, porque eu espero bons pontos dele. Para falar da dica de Evite agora, cara, vamos falar de Deshaun Watson. Já vou emendando uma na outra aqui, porque hoje eu tô sozinho, tô sem Matheus para debater comigo, então já vou emendando uma na outra para a gente poder ficar mais fluido esse podcast. Cara, Deshaun Watson não disse ao que veio, né? Muita gente, assim como eu, em off aqui, segurou o Deshaun Watson nessas últimas semanas, achando que ele podia ser um cara que sempre foi, né? O Deshaun Watson em Houston sempre foi um bom quarterback, né? Sempre foi um QB1 tranquilo ali para o Fantasy Football. Não voltou, cada vez melhor durante as semanas que ele vem jogando, né? Vem melhorando, mas ainda assim não passou da casa dos 18 pontos, dos 18 pontos. Complicado confiar nele nos playoffs, assim, sabe? Confronto não é um dos mais favoráveis, não é um dos mais difíceis também, mas, cara, é complicado, porque assim, apesar do sarrafo estar baixo esse ano, né? Os QB, para você ser QB1, não precisa pontuar mais de 20 pontos,
mas a defesa do Saints só permitiu que um quarterback pontuasse mais de 19 pontos desde a semana 6, né? Que foi o Brady, mas numa circunstância assim também muito atípica, que foi aquela virada histórica lá do Brady, que a gente falou que agora o ataque do Bucs que ia pegar e acabou não indo. Mas muito difícil apostar no Deshaun Watson, assim, só se você estiver muito desesperado por QB. E o próprio Daniel Jones, por exemplo, é uma opção muito melhor. Então, é provável que o Daniel Jones esteja mais viável do que o Deshaun Watson na sua liga para essa semana 16, beleza? Basicamente isso sobre os QBs, tá? Daniel Jones, dica de aposta, e o nosso querido, não tão querido assim, né, em off aqui, Deshaun Watson de QB. Passando para os running backs agora, cara, vamos falar de um cara que eu sou fanzaço, tá? Que eu e o Matheus, a gente sempre fala bem dele, running back aqui, que quando saudável é um estouro, pô, esquece. J.K. Dobbins, tá? Running back do Baltimore Ravens, que enfrenta o Atlanta Falcons aí, Falcons que é uma das piores defesas contra o running back nas últimas semanas aí. Os running backs têm feito boas pontuações, tá? Com o Lamar Jackson fora, a situação do J.K. Dobbins pode piorar, como pode melhorar, né? O Lamar Jackson é uma ótima ameaça no jogo corrido, então as corridas costumam abrir mais para os running backs quando o Lamar Jackson está dentro, mas o volume de jogo tende a aumentar, né? Porque o nosso queridíssimo, fugiu o nome dele, Tyler Huntley é bem fraco, né? Então, provável que os running backs sejam muito mais utilizados nesse jogo, tenham mais carregadas, tanto o Gus Edwards quanto o Kenyan Drake devem dividir esse backfield, mas ainda assim não me assusta, porque o J.K. Dobbins, como a gente sempre fala, cara, quando ele tá saudável, ele claramente é o running back 1 desse time, é um cara que tem impacto pro fantasy football e deve fazer isso de novo nessa semana 16. Então, você tá pensando em escalar o J.K. Dobbins, para mim ele é um cara que tem que estar no seu time, tá? Pelo menos como running back 2 ali, ou flex. Eu tô startando ele como flex em uma liga, como running back 2 em outra. Então, para mim é um cara que é must start, né? Porque é semana de playoff, então de repente seu time chegou nos playoffs com outro running back e eu falo para você escalar ele aqui sem saber quem é e isso pode te prejudicar. Mas, cara, basicamente, J.K. Dobbins para mim é um cara muito confiável para a semana 16. Quem não é confiável para a semana 16, eu evitaria ao máximo, tá? É o Donta Foreman, running back do Carolina Panthers, que vai enfrentar, no caso, né? Vai enfrentar uma defesa que vem amassando os running backs nas últimas semanas, tá? Que é a defesa do Detroit Lions. A gente falou bastante sobre o Zona Van Knight, que na semana passada o Zona Van Knight vinha bem, e enfrentou essa defesa difícil aí do Lions, não fez uma pontuação muito boa. Nas últimas semanas melhorou muito contra os running backs, tem cedido pouquíssimos pontos aí. Só para ter noção, no começo da temporada, muito por conta do jogo aéreo também, que flui bastante contra o Detroit, mas a diferença do começo da temporada para agora é gigantesca. A gente falou nos últimos podcasts aqui sobre isso, eles têm melhorado bastante essa defesa. Então, eu evitaria o Donta Foreman, tá? Deixaria ele de lado essa semana. Inclusive, vou deixar ele de lado numa liga que eu tenho. Estou startando o running back. Não vou lembrar agora qual é, porque eu jogo 11 ligas e estou jogando 9 playoffs. Eu perdi só um playoff na semana passada. Então, estou jogando 8 jogos de playoff, né? Matemática básica aqui. Ah, não, mentira, eu perdi 2. Perdi na minha Dynasty também. Então, são 7 só. Mas, enfim, dicas de running back para mim na semana aí. J.K. Dobbins, start. E o Donta Foreman eu deixaria de lado, dependendo das opções. No máximo ali um flex, se você tiver muita necessidade de running back, tá? Passando por alto aqui, já que eu tô sozinho hoje, tô vendo que eu já tô indo para os wide receivers e tô com 15 minutos só de vídeo, então eu vou passar pelos outros aqui. Vou responder a pergunta do Crick, que tá aqui. Mike Evans pode fazer alguma coisa ainda nos playoffs, cara? Eu vou chegar lá, tá? Fica aí, que eu vou chegar lá, porque eu vou falar dos wide receivers ainda, e o Mike Evans está no bolo, tá? Então, o confronto é bom contra a Arizona, eu vou falar dele daqui a pouquinho. Só passar pelos running backs aqui.
É... E aqui, ó. Já subiu crítica aqui, ó. Thales Miller, semana 15, isso é errado, cara. Foi porque já estava de semana passada, eu esqueci de mudar. Então, para quem não sabe, para quem tá ouvindo o nosso podcast, a gente grava sempre pelo YouTube, tá? Para quem tá chegando desavisado aqui. Tô gravando na sexta aqui, final de tarde desesperado aqui, para poder soltar esse conteúdo para vocês. Então, acabou que eu esqueci de alterar essa semana 15 para 16. Mas fiquem tranquilos que quando for pro YouTube vai ser semana 16. Fique de boaça aí. Salve pro Diego Costa, tá vendo a gente aqui. Enfim, vamos seguir. Já vou falar do Mike Evans, tá, Crick? Fique tranquilo. Passando pelos running backs aqui, cara. O Patterson também é um cara que eu evitaria nessa semana. O Brian Robinson, com muito pesar no coração, eu também evitaria nessa semana. Tem um confronto mega difícil contra o San Francisco 49ers, que vem amassando os running backs também, cara, junto com o Detroit. Passando pelos running backs que eu gosto nessa semana, vamos falar de. Falar no jogador. Jerick McKinnon, tá? Jerick McKinnon pra mim também. Semana passada a gente falou da Zaya Pacheco, né? Então o jogo que a gente esperava da Zaya Pacheco acabou que foi o jogo do Jerick McKinnon. Então, essa semana a gente aposta no Jerick McKinnon. Tomara que não seja a Zaya Pacheco que tem esse jogo. Mas o confronto é muito bom também contra a equipe do Seattle Seahawks, que é a segunda pior. Vem semana após semana cedendo muitos pontos para running backs, tá? É isso. De running back é isso. O principal dica aí, J.K. Dobbins e Dalton Foreman, tá? Start em City, aposte 20, como você quiser. E esses jogadores aí que eu citei também, que tem bons confrontos e confrontos ruins aí, respectivamente, tá? Para passar para os wide receivers agora, cara, pedidos aí, seguindo a nossa ordem, vamos falar. Eu vou falar primeiro da minha dica e depois eu falo do Mike Evans, tá? O que eu acho do Mike Evans para os playoffs e para essa semana. Vamos falar de DJ Moore, tá? DJ Moore tem o segundo melhor confronto aí da semana de wide receiver, que é contra a equipe do Detroit Lions. Como eu falei lá na dica de City, né? Contra o Detroit Lions, o jogo corrido, em compensação, o jogo aéreo está encaixando muito bem ali contra a equipe de Detroit. O DJ Moore tem melhorado aí com o nosso queridíssimo Sam Darnold, tá? Pontuou 18 pontos aí nas ligas PPR em 2 das 3 semanas de Sam Darnold. Para mim, DJ Moore é um cara que pode fazer um impacto nessa semana aí e garantir a vitória de muita gente, tá? Você chegou nos playoffs com o DJ Moore, então ele é mais uma opção do que um cara que realmente te carregou durante um ano. Então, assim, para mim, se você já chegou nos playoffs com um time bom e o DJ Moore capenga, agora ele pode ser um cara que decida para você. Então, o DJ Moore é um cara para te ficar atento aí. Tem tudo para vir para mais uma boa semana com o Sam Darnold no backfield, não, under center aí. Beleza? Falando do Mike Evans agora, cara, surgiu essa pergunta aqui na live. Vamos falar de Mike Evans. Cara, vou até abrir aqui o box do Mike Evans aqui no Sleeper, só para poder falar dos números dele. Mas eu já adianto que para mim é uma boa para semana, tá? Mike Evans é uma boa para semana e eu vou explicar os motivos já. Só para inclusive eu tô com ele na liga que eu tô pesquisando. Cadê? Achei. Mike Evans aqui. Qual é a liga que eu tô? É do Piadas NFL. A Liga do Piadas. Salve, Diego. Tamo junto, meu querido. Tô na semi da Liga do Piadas aqui. Cara, vamos lá. O confronto contra a Arizona, de cara, pode não parecer favorável se você for somar as pontuações do ano inteiro, né? Mas nas últimas semanas, cara, a equipe dos Cardinals tem cedido bastante pontos aos wide receivers, tá? Para vocês terem uma noção, a Arizona permitiu que 5 recebedores pontuassem pelo menos 14 pontos nas ligas PPR nos últimos 5 jogos, tá? Então são 5 wide receivers nos últimos 4 jogos pontuando pelo menos 14 pontos. E o Mike Evans vem tendo um bom volume de jogo, cara. Foram 9 targets nos últimos 2 jogos. Teve um jogo de baixa ali contra o Saints, foram 4 targets só. Mas o jogo anterior, contra o Cleveland, foram 9 targets também. Então, o que a gente tem falado bastante aqui, ele tem sido bastante acionado, ele só precisa transformar esse acionamento aí,
esses targets em pontuação para Fantasy Football. E essa semana, cara, ele tem tudo para poder converter isso aí, entendeu? A Arizona é uma equipe que vem cedendo muitos pontos aos wide receivers nas últimas 4, 5 semanas aí. É uma equipe que tem sido bastante generosa com os jogadores da posição. E assim, volume de jogo ele tá tendo. Volume de jogo ele tem. Para mim, é um wide receiver 2 tranquilo nessa semana 16, tá? Assim, posso estar errado? Posso. Mas o que os números indicam, o que eu espero para esse jogo do Mike Evans é que ele seja um wide receiver 2, tá? Nem flex. Para mim, ele seja um wide receiver 2. E o Chris Godwin é o Chris Godwin, né? Mas, tipo, os dois, para mim, podem ter uma boa semana aí, boa semana 16. Isso é um diferencial no Fantasy Football, tá? Se você for olhar o histórico, aqui eu tô com o histórico do Mike Evans aberto, ele foi praticamente a temporada inteira bastante acionado pelo Brady. Por exemplo, da semana 4 à semana 9, 10 targets, 8 targets, 15 targets, 11 targets, 11 targets. Só na semana 6 que ele teve só 4, mas foi um jogo atípico. A média dele é muito alta de target, de participação no jogo. Então, num jogo que, para mim, é favorável, porque a longo prazo, tudo bem, a defesa do Arizona tá bem, mas a curto prazo, nas últimas 4 semanas aí, tem cedido bastante pontos para os wide receivers, então eu acredito que o Mike Evans possa ter um retorno aí importante nessa reta final dos playoffs, tá? Então, Mike Evans para mim também é uma dica de start para essa semana 16, tá? Quem não é dica de start para mim, quem eu evitaria ao máximo essa semana 16, continua sendo o Marquise Brown, tá? Frisado Marquise Brown, porque muita gente perguntou dele semana passada se teria alguma chance de confiar no Marquise Brown. A gente recebeu muitos comentários, muita gente comentou também no podcast sobre isso. E assim, cara, eu não vejo muita coisa ali do Marquise Brown para restando da temporada. Foram 10 ou 11 pontos combinados aí nas últimas semanas. Complicado sem o Kyler Murray, cara. E essa semana ele vai jogar com o terceiro quarterback, que é o Trace McSorley. É o terceiro quarterback. O Colt McCoy tá com concussão fora nessa semana 16 aí. Contra a Tampa, complicado, cara. Muito complicado confiar no Marquise Brown, foi o que eu falei. Reta final não dá pra errar, tá? Não dá pra errar. Se você escalar o Marquise Brown e ele for mal, você provavelmente vai ficar fora, porque playoffs é isso, cara, é diferença pouca, porque o seu adversário provavelmente é um time bom. Se ele chegou nos playoffs é porque o time dele é bom. Então fica muito difícil você conseguir confiar em um jogador tipo Marquise Brown para essa reta final, cara. Então é bastante complicado. Deixa eu ver se que mais a gente pode falar aqui de wide receiver. Pra aproveitar, deixa eu ver quanto tempo tem de podcast. Tem 20 minutos aqui. Dá pra gente falar de mais um wide receiverzinho antes da gente ir para dicas de Tyrant, tá? Que Tyrant geralmente é mais rápido. Cara, vamos falar do Amari Cooper. Vamos falar do Amari Cooper. Muito por conta dois fatores, principalmente, tá? A produção dele com o Deshaun Watson me preocupa, tá? O Deshaun Watson tá fazendo muito mal ao Amari Cooper, então, desde que ele entrou lá, complicou demais para o Amari Cooper, teve uma queda brusca ali de produção. E o tempo, cara, em Cleveland, a previsão é que o tempo esteja ruim, né? Com muito vento, neve, então prejudica o jogo aéreo, ainda mais com um jogo aéreo que já não vem muito bem. Você está falando do jogo aéreo do Buffalo Bills com o Josh Allen e o Stephen Diggs, é uma coisa. Os caras lançam bola até debaixo de chuva de canivete, tá ligado? Pode estar caindo o boneco de neve inteiro na cabeça do Josh Allen, que ele consegue lançar a bola, e o Stephen Diggs com 3 marcadores, mais um globo de neve, um boneco de neve, ele consegue receber. Mas para Cleveland já não funciona tão bem assim. Me preocupa esse tempo aí, e principalmente a produção do Amari Cooper com o Deshaun Watson. Também não gosto desse confronto aí contra New Orleans no final de semana, tá? Então é isso. Basicamente são essas dicas de wide receiver, tá? Starting City aí, eu startaria o DJ Moore e o Mike Evans, 2 nomes bons aí para você confiar nessa semana. E
para evitar, eu evitaria com o Marquise Brown, com certeza, eu evitaria com o Marquise Brown. E o Amari Cooper evitaria bastante, mas se você só tiver ele, torce para eu estar errado, ele tem uma boa semana aí, apesar de tudo isso que eu enumerei aqui como dificuldade para ele. Beleza? Vamos passar para fechar com os Tarendes agora. Pô, tá dando uma tristeza eu fechar esse podcast rápido, assim, sem o Matheus aqui para conversar, para a gente debater. Mas é isso. A dica é. As dicas são importantes, independente se a gente consegue fazer em dupla ou não. Vai ficar rapidinho aqui, mas pelo menos vocês não ficam sem dica. E semana que vem a gente volta à programação normal. Lembrando sempre, rapaziada, antes de eu entrar nos Tarendes aqui, lembrando sempre que nosso Instagram e nosso Twitter são abertos para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, além desses jogadores que a gente está citando, dica de ranking, alguma coisa, manda pra gente lá. O nosso post de dúvidas já tá no ar, então você que tá ouvindo aqui já pode ter acesso a post de dúvida, manda pra gente lá, principalmente porque já tem jogo sábado. E amanhã de manhã já sai o nosso Starting City geral, né, com as dicas que tem aqui e mais algumas. Defesa e kicker, por exemplo, não entram aqui, o flex também geralmente é uma opção a mais. Então manda pra gente lá que a gente responde para vocês, beleza? É isso, para a gente fechar aqui, vamos falar de Tyrande, tá? Eu trouxe dois aqui para a gente conversar. Vou falar só de dois Tyrands, um Starting City. O Tyrande é complicado da gente falar. Na verdade, eu vou falar dois Starts e um City aqui. Cara, para Start, eu preciso falar de Tyson Hill, tá? Eu preciso falar de Tyson Hill. Eu sei, deixa eu pegar o histórico aqui de Tyson Hill nas últimas semanas, antes que vocês xinguem a gente por estar pedindo para escalar o Tyson Hill nessa semana 16. Mas eu vou explicar meus motivos e você vai me entender, tá? Você vai me entender e espero que confie na gente. Vamos lá. Tyson Hill, cara, nas últimas 2 semanas fez bons jogos ali para Tyrande, tá? Foi Tyrande 5 na semana 13 contra Tampa Bay e foi Tyrande muito Tyrande bom nessa semana passada aí, porque ele fez 14 pontos e foi Tyrande 14. Então, mesmo assim, Tyson Hill foi bem. Então, cara, ele vem de 2 boas semanas, tá? Que ele foi impactante pro Fantasy Football. Naquilo que a gente fala, né? O mercado de Tyrande é um mercado muito complicado, cara. São poucas opções de Tyrande que você tem certeza que vai ter uma boa semana, sabe? E ter um Tyrande que pode explodir por causa do game script, que eu entendo que vai se desenvolver contra Cleveland, como a gente falou sobre o Deshaun Watson e sobre o Amari Cooper, tá? O clima em Cleveland parece que vai estar ruim no jogo, tá? Muito vento e muita neve, então isso pode favorecer muito o jogo corrido, que é algo basicamente o que explode o Tyson Hill para o Fantasy Football, tá? Então, assim, você tendo o Tyson Hill, tendo a oportunidade de escalar o cara numa semana que, se ele explodir, você provavelmente vai ganhar a sua liga, eu colocaria, tá? Se eu não tenho um Tyrande seguro ali que vai me dar uma posição, por exemplo, o Tyler Conklin, que jogou ontem, eu tenho o Tyler Conklin em algumas ligas, falei dele aqui. Se eu tivesse o Tyson Hill numa liga que eu tenho o Tyler Conklin, eu colocaria o Tyson Hill. O Tyler Conklin ontem não foi mal, não. Deixa eu só ver quanto que ele fez, quanto que ele fez ontem. Foi 7,40, tá? Nas ligas PPR. Foi 7,40. Teve 4 recepções aqui, 34 jardas. Não é ruim. Não é uma semana ruim do Tyler Conklin. Maravilhosa? Não é. Mas se eu tenho o Tyler Conklin, se eu tenho o Tyson Hill, eu escalo o Tyson Hill, cara. Porque pode ser o cara que vai explodir para me garantir minha vitória nos playoffs. Assim, pode ser que ele vá muito mal e tudo que eu esteja falando aqui vá para água abaixo? Pode. Mas a tendência para mim é que o Tyson Hill tenha uma chance boa de fazer um impacto para o Fantasy Football. Ainda que ele vá como ele foi nas últimas semanas, 14 pontos ali. Pô, é ótimo para ter gente, né? Mas, cara, para mim, não é dica da semana, porque eu prefiro algumas das outras dicas aí, mas, cara, Tyson Hill, para mim, é o cara com maior teto dessas dicas de semana, tá? Porque eu acho que é o cara que pode fazer mais impacto dentre todos os que a gente citou aqui como aposta. Apesar do chão dele, né, do mínimo dele, ser o menor dentre todos esses, o máximo para mim fiquem aberto aí, Tyson Hill para mim
pode vir bastante, pode vir para uma semana bastante boa nessa semifinal de playoff. Então, dica 1, Tyrande, Tyson Hill, tá? Se você tem ele, sua opção de Tyrande titular não é muito boa. Eu escalaria ele com os olhos fechados, torcendo para ele explodir nessa semana, beleza? E a dica 2 de Tyrande, cara, pra gente partir pro Evite, é o Dallas Goedert, tá? Tyrande do nosso queridíssimo Philadelphia Eagles. Deixa eu só puxar aqui as últimas semanas do Dallas Goedert. Antes da lesão, né? Óbvio. Ele voltou agora foi ativado agora do IR. Vamos lá, deixa eu puxar aqui. Cadê? Aqui, achei. Vamos lá. Últimas semanas do Dallas Goedert antes da lesão, tá? Tyrande, vou puxar do começo. Tyrande 14, Tyrande 7, Tyrande 9, Tyrande 10, Tyrande 4, Tyrande 10, Tyrande 1, Tyrande 13. Então, tipo assim, é um cara completamente confiável na posição de Tyrande, independente do confronto ali. Tudo bem que o Jalen Hurts está fora, tá? Mas eu acredito que ele vai mandar bem com o Gardner Minshew também. Ele, para mim, é um cara muito confiável no ataque do Philadelphia Eagles. O A.J. Brown também fora e pode favorecer o nosso queridíssimo Dallas Goedert com volume de jogo. Então, assim, para mim é um cara que você tem que confiar como Tyrande 1 para essa semana, tá? Além, tipo assim, além não, na verdade, né? Diferentemente do Tyson Hill, para mim o Dallas Goedert é um cara seguro, tá? É um cara que é um Tyrande 1 tranquilo para essa semana 5, apesar do confronto contra Dallas. Mas o Tyson Hill é aquele cara que pode explodir e amassar o teu adversário no Fantasy. Então, são dois caras aí com propostas diferentes, mas acredito que eu escalaria os dois tranquilamente para o Fantasy Football. E para fechar, cara, 32 minutinhos de podcast aí. Um cara que eu não confio para essa semana 16 é o Cole Kmet, tá? Tyrande do Chicago Bears contra a equipe que não cedeu o touchdown para Tyrandes nesse ano, que é o Buffalo Bills. Basicamente, esses são os motivos para não escalar o Cole Kmet. Vai enfrentar uma equipe que não cedeu o TD para Tyrande. A gente sabe que Tyrande, para produzir bem para Fantasy Football, sem TD, tem que ser aquele cara que é acionado 20 vezes por jogo, igual o Travis Kelce, por exemplo. E não é o caso do Cole Kmet, né? Que inclusive não marca um TD desde semana 10. E pontuou aí 6 pontos ou menos nas últimas 3 semanas. Então é complicadíssimo confiar no Cole Kmet nessa semana. É uma opção pouquíssimo viável para mim na semifinal do Fantasy Football. E é isso, rapaziada. Essas são as nossas dicas aí de semana 16. Não esquece que a gente sempre está lá pelo Instagram, pelo Twitter. Então, se você tiver mais alguma dúvida, manda lá pra gente. Não esquece, quem está vendo pelo YouTube, de curtir aí, se inscrever no nosso canal. Quem está ouvindo nas plataformas de podcast, avalie aí o nosso conteúdo, por favor. A gente precisa muito dessa avaliação de vocês para poder alcançar cada vez mais e mais pessoas. E é isso, rapaziada. Fechando mais uma semana de Fantasy Football. Semana que vem, espero ver vocês aqui para a grande final do Fantasy Football, semana 17. Boa sorte para todo mundo. Semana que vem o Matheus está comigo aqui de volta, para a gente fazer aquele bate-papo maneiro. Beleza, rapaziada? Um grande abraço, fiquem com Deus aí. Boa sorte nessa semifinal de Fantasy Football. Valeu!